Olá, mais uma vez pela sua TV Correio da Manhã, no ar, Rodrigo Betting Opinião, e hoje nós estamos recebendo aqui o que eu considero um dos fenômenos eleitorais dessa eleição, deputado federal Ottoni de Paula. Deputado federal Ottoni de Paula, ele teve na outra eleição, aliás, para fazer uma pequena apresentação, Ottoni, antes de passar a palavra, o Ottoni foi vereador em 2016, 6 mil votos, não foi? 7 mil e poucos votos, quase 8 mil votos. 8 mil votos. 2 anos depois foi deputado federal com 100 mil votos. 120 mil votos. Aí muita gente, o Ottoni já corrigiu aqui a votação, é que nem patente de militar. Não, você não pode dizer que o coronel é capitão, senão dá problema. Pode dizer que o coronel é general, dizer que o coronel é capitão dá problema. Cada voto é importante. 120 mil votos. Aí muita gente dizia para mim, Ottoni, o seguinte: isso é um fenômeno, não anda Bolsonaro, não vai nem mais se eleger, coisa e tal. E tá sem rede social. Tá sem rede social, tomou um caladão lá do Xandão, não pode mais falar, coisa e tal. Veio a eleição, você aumentou a sua votação 158 mil votos. Em quase 40 mil votos. Isso. E ainda elegeu o pai deputado estadual. Papai. Ou seja, isso não é qualquer um que consegue essa proeza. Isso na minha opinião, é um fenômeno eleitoral. Então, feitas essas apresentações, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui, esse nosso bate-papo, e já queria deixar você aqui, eu sei que você é bom de saia justa, eu queria deixar você aqui... Não tem nada combinado aqui? Com uma saia justa, que nos últimos dias a imprensa fez uma... Como não costuma confiar muito na imprensa hoje em dia, mas a imprensa fez um escarcéu na sua ida a posses de ministros do MDB, que para mim é a coisa mais natural do mundo. Você é do MDB, vai tomar posse do ministro do MDB, não significa que você tenha se tornado um lulopetista por conta disso. Você foi na posse de companheiros teus do partido. É um gesto, né, que você faz partidariamente. Mas eu queria ouvir de você. Você passou a ser um simpatizante do lulopetismo por causa disso? Em primeiro lugar, eu quero saudar os seus seguidores, né? Aqueles que acompanham o seu belíssimo trabalho. Eu digo que agora eu estou me sentindo como um deputado respeitado do Rio de Janeiro, porque eu estou aqui no seu podcast, né? Que, aliás, eu sigo e sempre assisto. Betting, em primeiro lugar, as pessoas precisam compreender, os políticos precisam compreender que já não se faz mais política como há 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde o político ele era o senhor da situação. Ele batia em alguém hoje, amanhã ele era um aliado e ninguém questionava, ninguém perguntava. Hoje não. Hoje a população se assenhorou do político. Ela se assenhorou da política. Hoje, o povo nos olha como empregados, que é o que somos. Servidores públicos com tempo de serviço. De 4 em 4 anos, nós temos que voltar diante do nosso patrão e perguntar se ele gostou do serviço e se ele quer continuar com o nosso serviço. E cabe ao patrão, não é? Sim. Dizer, não, eu não gostei do seu serviço, vá para sua casa, ou então continue trabalhando para mim. Se o político não entender que se faz política hoje com transparência, olhando no olho do seu verdadeiro patrão, que é o cidadão pagador de imposto, esse político vai estar fadado ao descrédito e a cair na vala comum da política, não é? Então não dá para enganar mais o eleitor, de maneira nenhuma. E eu surgi na política há 6 anos atrás, como vereador na cidade do Rio de Janeiro, já nesse momento em que o cidadão se tornou o patrão, o senhor, não é? E eu entendi muito bem qual era o meu papel e sempre mantive uma relação com o meu eleitor, com o cidadão do meu estado, com muita transparência, não é? Usando as minhas redes sociais
para prestar satisfação. Claro que nós tivemos agora, devido talvez eu ter sido a pessoa mais próxima, não é, nesses últimos anos, a defender o presidente Bolsonaro, eu acabei sendo visto como um atentado à democracia, não é isso? E Polícia Federal na minha casa, por ordem do senhor ministro Alexandre de Moraes, e eu estou há 1 ano e 5 meses sem o direito de falar com o meu povo, sem o direito de usar as minhas redes sociais. Eles não retornaram agora? Não. Com a tua rede não, né? Porque eles liberaram de alguns. Mas... Isso aí de alguns, a minha não. E talvez porque eu seja muito perigoso, né? Bem, certo é, eu fui o único candidato a deputado federal no Brasil a não ter direito às redes sociais. Eu não pude usar as minhas redes sociais. E graças a Deus eu aumentei 40 mil votos, apesar de não ter as minhas redes sociais. E isso tudo por conta dessa nossa relação. Muito impressionante, Antônio. Muito impressionante. Isso tudo por conta dessa nossa relação. Eu sou um cara da rua, eu sou um cara da igreja, eu sou um cara de movimentos sociais, portanto, eu não estou restringido a esse fenômeno que são as redes sociais. Bem, tendo dito isto, o que eu entendo? De que com a nossa derrota, com a nossa infeliz derrota nessas últimas eleições, e eu preciso falar algo com muita honestidade e que talvez alguns de seus seguidores não vão entender, não é? Não há de se falar em fraude eleitoral. Há de se falar em fraude moral, ok? Houve uma fraude moral clara durante essas eleições? Claro. Houve uma predileção, não é? Para um jogo desigual, né? Para uma candidatura, houve. Houve um jogo desigual, conforme você disse? Houve. Mas você só pode falar em fraude eleitoral com provas. E, infelizmente, essas provas não nos foram oferecidas. Ou seja, nós que estávamos ansiosamente esperando o tão falado relatório das Forças Armadas, não é? Tivemos o relatório dizendo que poderia haver indícios, mas não havia materialidade, não havia provas, o tal do código-fonte, não é? Pois bem, não havendo provas, você não tem como agir dentro da legalidade, porque qualquer ação é golpe de Estado, não é isso? Então, tendo dito isto, com muita tristeza, porque eu acho que nós, da direita bolsonarista, perdemos para nós mesmos. Eu também acho. Nós não perdemos para a Globo, nós não perdemos para o lulopetismo, nós perdemos para nós mesmos. Principalmente pela nossa inclinação de autofagia, não é? A direita, ela costuma se alimentar da própria direita, não é? Taxando alguns como traidores, pelo simples fato de fazer críticas. Sim. Não é? E é importante que nós façamos críticas. É importante que quem esteja aqui dentro faça críticas aqui para dentro, como eu sempre fiz, não é? Desde o meu primeiro mandato, eu sempre fiz críticas ao próprio bolsonarismo, não é? Do qual eu faço parte, sempre fiz críticas a algum comportamento do presidente Bolsonaro com uma única intenção de corrigir, de melhorar. Sim. Nunca de remar contra nós mesmos, de maneira nenhuma. Então, muitas vezes eu não fui compreendido nessas críticas, não é? Eu não sei se você lembra, quando o presidente Bolsonaro, só para lembrarmos de uma crítica que eu fiz e me chamaram de traidor, quando o presidente Bolsonaro assinou a tal Carta à Nação, não é? Num gesto bonito da parte dele de tentar pacificar a nação. Uma carta
que foi redigida pelo ex-presidente Michel Temer e que o presidente Bolsonaro somente assinou. Inclusive, tinha até um pequeno elogio ao ministro Alexandre de Moraes, não é? E eu subi na tribuna, eu tive coragem de dizer, presidente Bolsonaro, ainda que eu aplauda a sua tentativa de pacificação, mas assinar uma carta dessa apenas o senhor? Onde estão os líderes dos outros poderes? Se queremos pacificação, não pode apenas o presidente assinar essa carta, ok? E aí eu disse uma frase, presidente Bolsonaro, teus conselheiros estão lhe aconselhando mal. Leão que não ruge na hora certa vira gatinho. E aquilo repercutiu como se eu estivesse me levantando contra o presidente Bolsonaro. Jamais. Assim como eu fiz agora uma crítica, não é? E disse em uma entrevista de que os bolsonaristas precisavam sair das portas desses quartéis, desses QGs, porque nada iria acontecer. E aí eu fui muito criticado e disse para a minha assessoria, não responda a ninguém, porque eles vão ver que a minha intenção era protegê-los de uma prisão arbitrária, era de protegê-los desse levante déspota do ministro Alexandre de Moraes, era protegê-los desse momento em que a ditadura da toga está tão latente no nosso país, não é? E após essa minha fala, muitos patriotas foram presos realmente. E a minha intenção também, quando nessa mesma entrevista, Bethlen, eu disse, olha, o silêncio do presidente Bolsonaro chega a ser uma covardia, porque ele precisa falar ao seu povo, ele precisa dar uma satisfação, mesmo que ele diga, não deu, tentei, mas não deu, mas vai dizer à população, não é? E não me entenderam. E aí eu fiz novamente uma crítica dizendo de que esta viagem do presidente Bolsonaro também seria um erro também do presidente, que ele deveria ficar. Não, mas o presidente viajou para não ser preso. Bem, se o presidente quisesse viajar com a sua família para não ser preso, ele teria que ir para um país onde não houvesse tratado de extradição. Para onde ele foi e aonde ele está, existe tratado de extradição. Portanto, se uma ordem de prisão sair do Brasil, ele sai de onde ele está e volta preso aqui para o Brasil, não é? A questão toda é, eu sabia que iam traçar um paralelo entre o comportamento do Lula, quando ele foi preso, e o comportamento do nosso líder, o presidente Bolsonaro. E aí iriam dizer, Lula sabia que ia ser preso naquela Operação Lava Jato, podia ter saído do Brasil, não saiu, ficou. Depois que ele foi preso, tentaram colocar nele uma tornozeleira eletrônica, e ele disse, daqui eu não saio com nenhuma tornozeleira, porque eu não vou sair sem a minha dignidade, e hoje é o presidente do Brasil, não é? E aí eu sabia que os nossos adversários políticos iriam comparar isso, iriam dizer, Bolsonaro fugiu, Bolsonaro foi embora, e eu queria poupar o presidente desse tipo de crítica, não é? Mas muitas vezes a gente é muito mal interpretado. E aí culminou, e aí a sua pergunta, não é? Sobre dessas minhas idas à posse de ministros que Lula escolheu. Transporte, planejamento e cidades. Esses 3 ministros são ministros do meu partido, que é o MDB, não é? Hoje eu sou membro do MDB. E eu precisava fazer um gesto político ao meu partido. E esse gesto político era um gesto de ir na posse desses ministros. Sim. Não fui mais posse nenhuma de nenhum outro ministro. Agora, engana-se quem pensa que eu coloquei o meu caráter no balcão de negócios de Brasília. Engana-se quem pensa que eu agora estou abraçando o lulopetismo. Engana-se quem pensa que eu vou fazer agora um acordo com a minha consciência, não é? Eu
caminhei com o presidente Bolsonaro até aqui, mas me permita dizer, com muito respeito, de que eu não sou de direita por causa do presidente Bolsonaro, não é? Eu sou alguém de centro-direita por causa da minha família, por causa do meu país. Eu acho que não há nada de bom para esta nação que venha do lulopetismo, tá certo? Então eu serei oposição, me manterei como oposição, mas também farei uma oposição pragmática, propositiva, Sim. respeitosa, mostrando caminhos, alternativas. E não essa oposição que eles fazem do quanto pior, melhor. Para terminar, meu amigo Betley, eu não sou daqueles que torcem para o avião cair porque eu não gosto do piloto. Sim. Até porque eu tô com a minha família dentro dessa aeronave. E se o piloto infartar ou cair, morreremos todos nós. Portanto, infelizmente, eu não queria, mas Lula é o presidente do Brasil. Então, a mim me cabe, como cristão que eu sou, orar por ele, não é? Isso o católico reza por ele, porque a Bíblia manda fazer isso, pelas autoridades, e Lula terá de mim uma grande colaboração do seu governo, que é a minha oposição, mostrando, olha, não é esse o caminho, denunciando desvios daquilo que é público, não é? O mau uso daquilo que é público, e é esse o meu comportamento. Olha, Tony, eu acho que o Brasil ele vive um problema muito sério, que é o mensageiro se tornou mais importante que a mensagem. Então a gente fica discutindo o mensageiro e esquece de discutir a mensagem. E a direita erra muito nisso. Eu falo com muita tranquilidade, sim, assim como você. Eu era direita na época que ser direita era quase um crime. Sim. Eu fundei uma Secretaria de Ordem Pública, que eu era deputado federal, sim, em 2009, quando diziam que eu estava indo para um cemitério de políticos. Como é que você vai para um lugar que você vai falar em ordem, que isso, coisa da direita, não sei o que lá, enfim. Mas quando você vai... E aí fica uma coisa, essa história de mito, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu votei, enfim, defendi o Bolsonaro, porque eu acho que ele se aproxima muito mais do que eu acredito do que, obviamente, o Lula. Claro, claro. Mas eu acho que o verdadeiro amigo é o que você fez. É a gente dizer a verdade. Né? O verdadeiro amigo que aponta que ó, você está indo no caminho errado. Sim. Você vai cair num precipício se você continuar por ali. O verdadeiro amigo não é o que afaga o seu erro. Sim. O que aconteceu no Brasil nesse último tempo é que a direita vem cometendo erros e alguns erros se assemelhando à esquerda. Eu apanhei muito também, que logo no início, logo no término da eleição, começou esse protesto caminhoneiro. E eu disse, olha, vocês estão errando. Sim. Vocês estão fazendo o mesmo que a esquerda fazia. Eu passei a minha vida inteira criticando o movimento sem terra quando fechava estrada, criticando os sindicatos quando fechavam estação de trem, quando impediam as pessoas de se locomoverem, de ir e vir. Passei a minha vida criticando isso. Eu não posso agora apoiar uma maluquice dessa. Vocês fecharem estradas, desabastecer a população. Vocês vão criar ódio na população com a direita. Você não pode querer alcançar um objetivo diferente fazendo as mesmas coisas que a esquerda faz. Não tem sentido isso. Quer dizer, é uma luta por uma luta. Não tem um sentido isso? Mudar o país, mudar as coisas. Então, o que eu acho é que as pessoas ficaram um pouco cegas. E você, assim como outros que eu tenho visto, que têm tido lucidez nas posições, precisam liderar um processo de trazer as pessoas um pouco para a realidade. As pessoas entenderem que o que precisa se fazer agora é organizar a direita para fazer, como você bem disse, uma oposição construtiva para o país. Vamos supor que amanhã o Lula resolva privatizar os Correios, privatizar um monte dessas empresas que são deficitárias. Eu não vou apoiar isso. Você não vai apoiar? É claro que eu vou apoiar. Mas isso é uma das bandeiras da direita, né? Reduzir o Estado, o Estado ser mais dinâmico, se preocupar com o que realmente importa, que é saúde, educação, segurança. Você vai ser contra isso? Claro que não. Quer dizer, então, eu acho que é muito importante agora a esquerda se reorganizar. Acho, assim como você acha... Que a direita se reorganizar. Que a direita se reorganize. Acho, assim como você também acha,
que o Bolsonaro cometeu um erro enorme nessa saída dele. Ele perdeu uma oportunidade, eu escrevi isso no artigo no Correio da Manhã, no jornal, nós estamos aqui na TV, mas no Correio da Manhã, que eu escrevo a convite do nosso editor Cláudio Magnavita, dizendo exatamente isso. Ele entrega um país com uma inflação menor do que a Europa e os Estados Unidos, um crescimento maior do que a Europa e os Estados Unidos, superávit nas contas, o maior número de famílias pobres recebendo ajuda do Estado. Ele não divulga isso no final, não faz uma reunião com os deputados, com os apoiadores, não junta todo mundo. A partir de agora vamos cobrar que o governo continue tomando medidas para que o Brasil continue nesse caminho. Quer dizer, ele pega um avião e vai embora, deixa todo mundo aqui sem falar nada. É um equívoco enorme. Qual era o medo que eu tinha, meu amigo Rodrigo Betli? O medo que eu tinha era de que o maior líder agora de oposição do nosso país, Jair Messias Bolsonaro, se apequenasse com a derrota e com movimentos errôneos, errados, não é? E aí, eu tenho que dizer algumas coisas aqui importantes e que eu não disse isso em lugar nenhum. Né? Estou dizendo aqui no seu podcast. Quando o presidente, passar as eleições, isso é segundo turno, tomamos um susto, a gente perdeu a eleição e tá. Se bem que a gente precisa aqui celebrar a verdade. Tá? Eu sou um homem que celebra a verdade. Nenhuma das nossas pesquisas, eu estou falando, não é Datafolha, Antigo Ibope, estou falando das nossas pesquisas, do governo. Talvez os seus seguidores nunca tenham ouvido ninguém da direita, nenhum bolsonarista falar isso. Eu falo. Nenhuma das nossas pesquisas mostravam uma vantagem do presidente Bolsonaro em cima de Lula que nos desse a certeza de uma vitória esmagadora, ok? Nós tínhamos muita mobilização de rua, mas que não se refletia na pesquisa, na nossa pesquisa. Então, o governo sabia que seria uma eleição pau a pau até o final. Tínhamos a esperança, porque nos últimos 15 dias havia uma ligeira vantagem nossa, não é? Mas nos últimos 15 dias também houve uma tempestade perfeita, amigo. Declaração do Paulo Guedes, não é? Que deu ao lulopetismo aquele discurso, ânimo, né? Aquela narrativa de que Bolsonaro vai mexer na aposentadoria, vai mexer no salário mínimo. Guedes infelizmente, falou algo que deu essa narrativa para eles. Sim. Depois a questão do Roberto Jefferson, não é? Aquilo dele ter atirado naqueles policiais. Jogou uma granada na polícia. Jogou uma granada na polícia. E por fim, Zambelli. Meu irmão, ali foi uma tempestade perfeita, tá certo? Que aí você vê que houve realmente todo esse desgaste. E olha que nós crescemos e crescemos muito. Aonde que nós perdemos? Não foi no Nordeste, esquece. Nós crescemos lá. Nós perdemos no Sudeste. Rio, São Paulo, a diferença foi menor. E Minas, tá certo? Que se tivesse nos dado aquilo que nos deu em 2018, o presidente Bolsonaro continuaria sendo presidente. Sim. Portanto, houve um descrédito no Sudeste, não é? Por alguma razão, e talvez seja essa tempestade perfeita que eu havia dito. Eu acho que isso atrapalhou muito. Isso aí atrapalhou muito, tá certo? Até porque é pouca diferença demais nesse universo do Brasil. Eu tive acesso a algumas pesquisas. No sábado, uma pessoa que trabalha comigo faz pesquisas para o Brasil inteiro e faz uma modalidade de pesquisa que é uma pesquisa com muita
com muito volume, Sim. com muitas ligações feitas para várias regiões do Brasil. E fez uma em São Paulo, na parte da tarde, logo depois desse episódio da Zambelli. Sim. De manhã, um trekking que a equipe do Tarcísio fazia dava 16 pontos a favor do Bolsonaro. À tarde, nessa pesquisa dele, deu 11. Depois da Zambelli. Depois da Zambelli. Esses 5 pontos, São Paulo é 25% do eleitorado do Brasil. É muita coisa em São Paulo. 5 pontos era a diferença exatamente que deu. Exatamente. Fora que isso refletiu em Minas, refletiu no Rio, Claro. refletiu no Brasil inteiro. Porque quando acontece, e eu só concordando com você, Sim. em tudo que você disse, quando acontece o caso do Roberto Jefferson, aí aquele eleitor que está ali meio, pô, será que eu vou votar? Pô, eu não gosto do Lula, mas esse Bolsonaro também, esses caras são meio malucos, Tá. muito agressivos. Então, pô, mas acontece o caso do Roberto Jefferson. Aí o Bolsonaro diz, ó, esse cara não é meu aliado, não é do meu partido, é de outro partido, lançou um candidato a presidente. Aí esse cara que está ali meio em cima do muro, ele fica assim, pô, já fica olhando com uma certa desconfiança. Aí no sábado, uma semana depois exatamente, acontece o episódio da Zambelli, que é muito próxima ao presidente, é do partido do presidente. E com episódio de violência de arma de fogo, novamente. Ou Aí seja, esse cara fala assim, eleitor não. aqui do centro fala, isso é o bolsonarismo. Esse cara, essa turma não dá. Eu não posso, eu não gosto, mas não dá. Não dá. Pra mim não dá. Isso, exatamente isso. Eu acho que... Assim que o processo eleitoral terminou, 7 dias depois, eu fui recebido pelo presidente, liguei para ele e fui no Palácio Alvorada, onde era a residência dele. E eu fui ali para ver como é que ele estava. Ele estava com aquele problema lá na perna dele, tá? E muito abatido, muito abatido. E eu cheguei para ele e disse, presidente, eu estou aqui para me apresentar como soldado, porque eu tinha chegado do Nordeste. Olha que loucura que eu fiz. Eu peguei a minha mulher e fomos para o Nordeste, eu e ela, certo? Pagando do meu bolso. Do meu bolso. Rapaz, eu gastei nesse segundo turno, eu gastei muito dinheiro. Andando no Nordeste, tudo por minha conta. Por quê? Porque as nossas pesquisas deram que quase 40% da comunidade evangélica, que era predominantemente bolsonarista, da qual eu faço parte, no Nordeste quase 40% foi com Lula. Com Lula. Loucura. Aqui no Rio era 15%, 20%. Lá era o dobro. O dobro. O que eu fiz? Parti para lá. Cheguei para ele, falei, ó, tô indo para lá. Você vai mesmo? Eu falei, tô indo para lá. Para ver se a gente conseguia reunir pastores, liderança e tal. E a gente conseguiu. Foi um bom resultado. Enfim. Aí, 7 dias depois, perdemos a eleição. Eu vi o presidente muito abatido. E eu disse a ele, presidente, eu estou aqui me apresentando como soldado e estou aqui para ver qual é o movimento. O senhor, isso é o nosso líder político, né? E a gente precisa se reorganizar nesse exato momento e tá, e tá. E não sei se o senhor vê algum caminho para a gente mudar esse processo que aconteceu e tá, de uma eventual fraude eleitoral ou não, porque a minha intenção era, bem, não havendo caminho, certo? As Forças Armadas, e é importante que se diga isso, as pessoas ainda não entenderam isso. Eu vou usar a frase que o presidente Bolsonaro sempre usou, as 4 linhas da Constituição. A única pessoa que poderia acionar o artigo 142, constitucionalmente falando, era o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas. Qualquer movimento sem uma ordem expressa do presidente da República, ou seja, qualquer movimento feito
pelos comandantes das forças era golpe. Sim. Golpe. Porque não seria dentro das 4 linhas da Constituição. Portanto, só poderíamos ter esse movimento com o presidente da República. Quando o presidente Bolsonaro, por alguma razão, resolve não aplicar o artigo 142, maravilha, eu entendi o quê? Ele tem então que dar uma satisfação ao povo, porque tem famílias na porta desses quartéis há 40, 50, chegar até a 60 dias, não é? Tem gente lá até hoje, sendo alimentada por um delírio de que Lula não é o presidente, quem é o presidente hoje aí do Brasil para os próximos 60 dias é o general Heleno, essas doideiras. Eu via cada coisa que era... Essas loucuras, tá certo? E pior é que o presidente ainda está tuitando como se fosse o presidente da República, lá no Twitter dele, dizendo o que o governo Bolsonaro está entregando. Então, isso causa mais confusão ainda nesse delírio desses patriotas que, coitados, nós não podemos taxá-los de doidos, malucos e extremistas, porque eles estão sendo alimentados por alguém. Tem alguém alimentando essa turma. Só que enquanto alimenta, nós estamos perdendo tempo. Sim. Tempo de nos organizarmos como uma direita qualificada. Então, quando eu estive lá no Alvorada, foi para dizer, e eu disse, presidente, o Brasil precisa do senhor como nosso grande líder, não é? Ah, Ottoni, mas ele não pôde ficar porque ele ia ser preso. Meus amigos, eu lamento dizer, ele pode ser preso mesmo agora, nesse exato momento. Agora, resta saber como que o presidente quer ser preso. Se ele quer ser preso colando na imagem dele como o fujão, isso não são palavras minhas, é o que o lulopetismo quer colar nele, não é? Como covarde, como o cara que deixou a tropa dele para trás, ou com altivez. Meu irmão, fico no meu país, estou no meu país, porque o pior não foi não entregar a faixa presidencial. Não, isso ele podia não fazer. Não, ele podia não fazer isso. Eu até acho, certo? Eu acho que realmente eu acho que tinha ele não, todas as razões. Eu acho que ele não tinha que entregar. Para não entregar mesmo, nada. Claro. Até porque houve uma manipulação moral dessas eleições. Certo? O tribunal escolheu um lado. Claro. Mas eu acho que fazer um balanço do governo, já sinalizar que vai comandar uma oposição, isso ele tinha que ter feito. Tinha que ter feito. Por quê? Porque nós não podemos perder exatamente isso. Por exemplo, quando o ano legislativo agora realmente começar, a partir do dia 2, agora do próximo mês, agora de fevereiro, o que eu vou fazer nesses primeiros 6 meses? Como tribuno, como parlamentar? Eu vou passar 6 meses do governo, desse ano legislativo, defendendo o legado de Bolsonaro. Gente, Bolsonaro entregou um país melhor. Nós tivemos uma pandemia. Nós tivemos números. Nós temos como provar isso em números. Em números com comparação a outros países. Portanto, não há do que se envergonhar do governo Bolsonaro. Eu com 51 anos de idade, eu não lembro, pode ser que tenha acontecido em algum ano, eu não lembro do Brasil ter tido uma inflação menor do que os Estados Unidos. Irmão, não lembro. A nossa economia está sendo entregue, não é? E vai ser destruída agora. Eu acho que o Congresso Nacional tem um grande papel de deter esse delírio socialista do lulopetismo. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, não é, de que o lulopetismo destrua a nossa economia, e esse é o papel da Câmara, esse é o papel do Senado Federal, e o povo brasileiro vai estar de olho
não é na gente nessa questão, não é? Por quê? Porque agora, depois que Lula ganha, depois que o PT volta aí ao poder, eu pensei que a Faria Lima ficaria tranquila. Eu pensei que a mídia ficaria tranquila. Afinal de contas, vencemos o genocida, vencemos o bolsonarismo. O amor venceu. O amor venceu. Mas não. Agora a Faria Lima, de uma forma hipócrita, como se não tivesse apoiado Lula, está dizendo: eu estou preocupado com os rumos da economia do Brasil. Não é? Vem a Dona Globo, vem agora a imprensa, não é? Dá uma de que está estranhando. Não. Olha, se tem uma coisa que a gente tem que bater palma para Lula, gente, olha que eu achava que eu não fosse bater palma para Lula em nada. Ninguém pode dizer que o Lula cometeu um estelionato eleitoral. Isso aí. Ele não mentiu, ele não mentiu. Aliás, falou verdade em tudo que ele ia fazer. Agora, para quem fez o L, para quem votou nele, ficar agora assustadinho? Não, agora os gatinhos aguenta. Liberais. Os gatinhos liberais assustados da Faria Lima. Isso agora aguenta. Isso agora aguenta. Por quê? Porque esse é Lula. Esse é o PT. Essa é a esquerda. E é contra eles que nós precisamos nos opor. E quem deveria comandar todo este processo chama-se Jair Messias Bolsonaro. E a minha esperança é que ele ainda tenha tempo de comandar esse processo. Exato. Porque nós não temos ainda nenhuma liderança à altura de Bolsonaro para comandar esse processo. Mas para isso, não dá para ser, desculpe o termo, no tiro, porrada e bomba, nos xingamentos, no ladrão, 9 dedos, porque vai ser a mesma oposição que eles fizeram, genocida, não. Vamos fazer uma oposição de qualidade, que mostre que o caminho que esses caras querem levar o nosso país é o caminho da derrocada econômica, institucional e moral. Por isso, este Congresso Nacional precisa ter altivez e entender que esse país só não quebrará com o lulopetismo se o Congresso tiver altivez para dizer: ninguém vai transformar o Brasil numa Argentina. Eu também acho. Tony, vai ser muito importante que pessoas como você na Câmara e outros parlamentares no Senado possam se unir em torno, porque a gente discorda às vezes da nossa esposa dentro de casa, imagina, você vai discordar em qualquer lugar. Mas é importante que exista, e você pode falar um pouco disso, dessa direita se unir no Congresso e ter parar dessa autofagia, né, irmão? Exatamente, ter algumas pautas que, digamos assim, que sejam coincidentes, sejam convergentes. Meu irmão, se não concordar com 100% do que o bolsonarismo diz, você é traidor. Essa autofagia, ela vai até quando, rapaz? Ela vai até quando? Então nós temos que parar com isso. Parar com essa loucura de tudo é traidor, tudo é traição. Não! Outra coisa, não se faz política negando a política. Sim. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu nunca disse em público, mas vou dizer aqui agora. A primeira pessoa que levou Valdemar Costa Neto para uma reunião com o presidente Bolsonaro foi esse deputado de primeiro mandato. Quando eu vi o jogo do deputado Rodrigo Maia de manipulação e de boicote ao governo, lá vai eu, que não era nem líder do governo mais, porque quando eu fiz a primeira crítica forte ao STF e ao senhor Alexandre de Moraes, não é? Me ligaram de lá de dentro, lá do Palácio, e me disseram: olha, fica complicado você ser o líder do governo, porque você bateu e papapá. Eu falei: meu irmão, fique tranquilo, eu não celebro a vaidade. Pode tirar minha liderança, não tem problema, ok? Eu quero ajudar o meu país e o meu presidente. E aí eu
pedi ao presidente, presidente, nada passa lá dentro. Nós vamos ser destruídos, massacrados. O senhor não conseguiu fazer base, o senhor não conseguiu fazer grupo político lá dentro, não é? E sobre isso, eu tinha sido eleito, isso outubro, novembro, dezembro, o meu telefone não tocou, isso em 2018. Ninguém me chamou, porque o próximo governo já estava vindo e a gente ganhou a eleição. O que está acontecendo? Eu fui para Brasília, na minha pouca experiência política, como 2 anos de vereador na capital do Rio de Janeiro. E eu chego e peço uma audiência ao então chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Me apresentei a ele e disse, deputado, ministro, nós vamos ter aí, né, esse novo ano, nosso governo, e tá. E o meu telefone não tocou, e eu quero saber se nós já fizemos a nossa primeira reunião de grupo, e tá. Ele disse que não tinha feito, e eu perguntei se tinha data, ele falou que não tinha data, e aí eu falei assim, ministro, só uma última perguntinha para não tomar o seu tempo. Não, fale, deputado, pergunte. Eu falei assim, o presidente disse durante a eleição que não vai compor com ninguém, que não vai, né, é tudo técnico, e eu entendi, muito bom, não é, para a gente oxigenar o nosso país, tá? Mas não vai ter espaço nenhum para que a gente possa governar juntos, e tá? Não é para esquema, não é para... É para compor o governo. A palavra do ministro Onyx para mim foi, não, deputado, não. O presidente Bolsonaro vai fazer exatamente o que disse durante a eleição. Falei, pô, que legal. Então, não tem cargos, não tem espaço, não tem nada. Não, ele deve compor no seu governo com alguns militares e houve. Aí eu fiz uma pergunta para o ministro Onyx Lorenzoni. Olhando nos olhos dele, eu disse, ministro, só uma pergunta. Qual será a nova roda? Ele disse, nova roda, deputado? Eu falei, sim, nova roda. O carro está andando com uma roda até hoje. Nós estamos trocando a roda do carro. Só que o carro tem que andar. A política tem que andar. Qual é a nova roda? Ele disse, não tem nova roda, deputado? Eu falei, então tá bom. Saí de lá na certeza de que o carro não ia andar. Porque não se faz política negando a política. Sim. Não se faz política com quem não vota, com quem não tem voto. E um dia eu disse ao presidente, eu sei que o senhor tem um grande receio de que tenha corrupção no seu governo, o senhor tem toda a razão. Mas o senhor acha que os seus aliados vão lhe apresentar o nome para roubar, para... Ele disse, não. Aí eu disse para ele, presidente, uma outra perguntinha. Militar não é corrupto, não? Militar não corrompe. Presidente, aonde estiver ser humano, ali será passivo de uma corrupção. Claro. De erros. Não, e Tony, no mundo inteiro, no Brasil, a gente criou essa maluquice, muito patrocinado pela imprensa, principalmente pela Globo, Sim. de que nomeação política é quase que um crime. Sim. No mundo inteiro, quem ganha governa. Sim. Há mais nos regimes parlamentaristas, o Brasil é um semi-parlamentarismo, um presidencialismo, foi feita uma Constituição toda para ser parlamentarista. Isso aí. E nós temos o presidencialismo. Fizeram um plebiscito e o povo escolheu o presidencialismo. Então ficou uma coisa meio capenga. Mas o fato concreto é que no mundo inteiro, se você pegar, por exemplo, o parlamento, o governo, o primeiro-ministro britânico, ele escolhe vários deputados para serem seus secretários de Estado, para comporem o seu ministério, para dar sustentação política a ele dentro do partido que ganhou a eleição. Isso é estou falando de uma das democracias mais antigas do mundo. Isso é absolutamente normal. No Brasil isso virou um crime. Óbvio.
Você montar um ministério como o Lula está montando aí, que você bota um bando de neófito que não entende nada de nada, para ser ministro de um assunto, que você fizer 3 perguntas para o cara básicas, o cara não sabe responder nenhuma das 3, realmente é um absurdo. E outra coisa, Bethany, que eu preciso colocar claro aqui, eu acho que o país tem que aplaudir o presidente Bolsonaro, que compôs o ministério mais técnico, os ministérios mais técnicos da história da República, ok? Temos que aplaudir o presidente. Agora, isso não impediria do governo fazer política como terminou fazendo. Sim, no final. Só que terminou fazendo sendo refém. Exatamente. Esse é que é o problema. Quando eu pego o Valdemar, isso eu estou falando aqui porque é verdade, então eu posso falar. Isso, Valdemar sabe disso. Claro. Quando eu pego o Valdemar, levo até o presidente, que o presidente não queria receber o Valdemar, não é? Eu disse, presidente, não precisa botar na agenda. Sobe aí pelo elevador secreto e tá, mas recebe, a gente tem que conversar, não é? Topou conversar. E Valdemar também não queria conversar. E sabe por que Valdemar não queria conversar? Porque Valdemar tinha medo de Bolsonaro. O mundo político tinha medo de Bolsonaro. Por quê? Porque ele chegou sem compromisso com ninguém. Então, na cabeça dessa turma, Valdemar ia botar o presidente Bolsonaro, ia botar a federal em cima de todo mundo, e como todo mundo tinha batom na cueca, ia todo mundo ser preso. Não é? Por isso é que o presidente Valdemar também não queria ir. Muito bem. Aí foram lá, também eu saí ali da reunião, ok? Tá, muito bem. E até que eu fui liberado após essa reunião para fazer um encontro entre Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e Marcos Pereira. Só o Marcos Pereira que não pôde ir nessa reunião. Mas fizemos a tal reunião. E o presidente me deu a liberdade para saber o que eles queriam para compor o governo, para nós termos uma base mínima lá dentro da Câmara. E aí eles pediram algumas coisas. Quando eu fui levar ao presidente o relatório, e foi uma reunião boa, comparado ao que eles tiveram agora no final, era aliança, meu irmão. Era nada. Nada. O presidente, eu fui até ele e falei, meu capitão, relatório, fala. É isso. Eles querem assaltar o Brasil e pá. Porque Bolsonaro sempre foi um homem honesto com a nação e com a consciência dele. Ele entendia que realmente os caras queriam assaltar o Brasil e pá. E eu tentando convencer, mas ele xingou tanto palavrão pra mim que eu falei, pô, meu Deus do céu. Aí eu fui embora. Fui embora na certeza de que mais cedo ou mais tarde o presidente Bolsonaro seria vencido pela política, não é? E que ele iria agora não mais compor como o dono do tabuleiro, mas como alguém que se tornaria refém do jogo político. E foi isso que aconteceu. Acabamos nos tornando refém do submundo da política, não é? E deu aí no que deu. Então, não se faz política negando a política. Sim. Se faz política exigindo os melhores quadros da política. Então, um exemplo disso, desde o início do governo dele, ele colocou uma deputada, que na época era do DEM, a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura. Ministra de todos os tempos. Elogiada. Era uma deputada, exatamente. Política, deputada. Se elegeu senadora agora. Sim. Ou seja, quer dizer, você não, pelo fato de ser político, não significa que você vá fazer lambança, ou aliás, fazer uma porcaria. Eu até dei uma sugestão a ele, eu falei assim, presidente, por que o senhor não monta? Talvez eu tenha sido tão simplória esse meu conselho a ele. Eu disse, presidente, uma coisa que lhe resguardaria, né? Por que o senhor não monta, certo? Ao lado do seu gabinete, o senhor monta uma espécie de ouvidoria
e diga à população brasileira o seguinte. O senhor vai dizer, lembra do fiscal do Sarney? Que o cara chegava no supermercado e se o supermercadista abusasse do preço, ele ia lá, eu sou fiscal do Sarney. Agora é fiscal do Bolsonaro. Está aqui esse ministério que o partido tal indicou o tal técnico. Meu irmão, chama a turma e diz assim, olha aqui, ó, nós vamos ter uma ouvidoria no primeiro traço de corrupção que vocês fizerem do meu governo, eu não vou poupar ninguém. E aí, chama o povo brasileiro e diz, ó, fiscalizar. É isso. A denúncia chegou aqui no meu gabinete, eu vou agir. A BIM tá aqui, Polícia Federal tá aqui, e pronto, acabou. Você inibe esses caras. Claro, o cara vai pensar duas vezes. Quem vai pensar duas vezes, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas não foi esse o caminho. Ô, Tony, eu queria fazer um bate-bola. Vamos lá. Infelizmente, a gente precisa de umas 2 horas de programa aqui, mas a gente só tem uma. Primeiro, falar um pouquinho sobre o Estado. Tá. Né? O governador Cláudio Castro, que eu acho que foi uma grata surpresa para todos, você foi vereador com ele, Sim, eu conheço sim. o governador há mais de 20 anos, me ajudou na primeira campanha de vereador, ainda em 1999, em 2000. Ele chegou com aquele jeitinho dele, coisa Sim. e tal, e eu acho que ele foi muito competente em conseguir pacificar a política no Rio e se reelegeu com uma votação estrondosa. Quais são suas expectativas para o governo dele que se inicia agora com a força política que ele não tinha nos 2 primeiros anos de mandato, né? Bem, eu sou um cara que eu celebro muito a verdade e não faço teatro. Eu acho que o Cláudio, primeiro, é um ser humano fantástico. É um cara de um coração enorme. Eu acho que se Cláudio errar, ele erra porque todo ser humano erra mesmo. Sim. Mas é um cara de um bom coração, é um cara que já deixou o legado de ter pacificado a política do Estado num momento muito complicado, conseguiu chamar as forças políticas para sentarem à mesma mesa, tá certo? É claro que quando você chama muitos atores, você acaba tendo algum barulho ali, algum problema ali. Sim. Mas eu acho que cabe a ele, enquanto comandante, consertar eventuais erros, eventuais desvios de conduta que podem aparecer, não é? Eu acho que ele precisa trabalhar com a transparência do seu governo como prioridade, e eu sei que ele quer fazer isso, ele vai fazer isso, e eu espero que ele faça isso. Não dá mais para a gente colocar para debaixo do tapete qualquer mal feito com o dinheiro público, mas eu acredito que o Cláudio tem tudo para fazer um grande governo. Eu torço para isso, eu torço pelo meu Estado, e o que eu puder fazer para contribuir para que o governador possa entregar daqui a 4 anos o seu mandato como o melhor governador que esse Estado já teve, eu vou estar fazendo. Bem, o que eu posso dizer sobre o governador Cláudio Castro é isso. É um pacifista, é um homem de diálogo fácil, é um homem que entende a política macro como poucos e é um líder que nós precisamos para esse momento, tá certo? Também não tenho compromisso com erro. A partir do momento que eu perceber de que o governador não é mais aquilo que eu pensei que ele fosse, eu chego aqui no seu podcast e falo tudo ao contrário. E digo, ó, eu me decepcionei. Mas até a esse momento, o que eu posso dizer é que ele tem a faca e o queijo na mão, porque é inteligente para isso, Sim. para tocar o Estado e para fazer desse Estado, colocar o Rio aonde ele merece ser colocado como o grande Estado dessa federação. E outra coisa que eu queria te perguntar, Tony, nós vamos ter em 2024, política, a gente acaba uma eleição, já começa a olhar para outra, né? Meu Deus do céu. Não dá refresco. Não dá não.
Então, nós vamos ter em 2024 eleições municipais. Eleição em todos os municípios, 92 municípios. Na região serrana, que todos os municípios onde é transmitido o nosso programa aqui na TV Correio da Manhã. Mas a capital tem um peso muito grande no estado. Claro. É antigo estado da Guanabara, 40% do eleitorado reside na capital fluminense. E o Bolsonaro ganhou na capital, Sim. em que pese o atual prefeito Eduardo Paes tem apoiado o presidente Lula. Sim. Não, o Bolsonaro, a direita ganhou na capital. E, obviamente, não há um nome nato, aquele nome que todo mundo olha, pô, esse cara Sim. vai ser o próximo prefeito, esse cara vai ser o cara que vai disputar com o Eduardo Paes, mas o seu nome é um nome, dentre alguns membros da direita, que é lembrado como um possível candidato a prefeito do Rio. Afinal de contas, não é todo dia que alguém sem rede social, sem nada, sai de 120 para quase 160 mil votos. Tá? Isso eu já disputei algumas eleições, eu sei o quanto é difícil ter um voto, 160 mil, sem poder falar com o eleitor, então é um fenômeno. Então, assim, queria saber se realmente você está disposto a encarar essa tarefa, se assim um consenso, que eu acho que a direita vai ter que ter em algum momento, né, caminhar para isso. Bem, eu não sou um homem que celebra a vaidade. Eu sou um homem que celebro a vitória do meu estado e a vitória da minha cidade. Não é? Eu fico lisonjeado, honrado de ter o meu nome lembrado. Acho que tem nomes talvez melhores do que os meus, não é melhor do que o meu nome. Não me considero o melhor nome da direita, mas me considero alguém preparado para qualquer missão, não é? Sou um bom estudioso, sou um bom aluno, gosto de aprender e tenho a humildade para entender que a política ela não precisa de fenômenos. Ela precisa de gente que entenda que não se faz política sem grupo. E este grupo tem que ser o mais técnico possível e de pessoas que se cerquem com uma única intenção, que é o bem comum, porque é para isso que a política serve. Bem, ainda falta, não é assim, uma caminhada ainda pela frente. Acho que a nossa cidade está precisando de um síndico, não é? Eduardo chegou na prefeitura fazendo críticas à antiga gestão, não é, de que a cidade estava abandonada, mas a cidade continua abandonada, não é? Claro que ele está provando o próprio veneno, né? O Eduardo ele tem algo que colou nele, não é? De que ele é um grande gestor. Não, eu acho que o Eduardo ele é um grande sortudo. Pensa num homem de sorte. Por que de sorte? Porque ninguém administrou essa cidade, talvez ninguém voltará a administrar essa cidade com tantos recursos que Eduardo Paes teve. Tantos recursos. Eduardo Paes teve a sorte de ser prefeito de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíadas. Se raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pelo amor de Deus. Então, todas as entregas que Eduardo fez, qualquer um com mínimo de competência faria também. Agora, ele está administrando uma cidade com menos recursos. É claro que a partir do ano que vem, como é estilo dele, ele represou todo o dinheiro que ele poderia. A partir do ano que vem, desse ano agora, aliás, ele começará a jogar dinheiro, não é, na rua, e asfalto, aonde ele asfaltou, isso há uma semana atrás, ele passa de novo asfalto ali, bem estilo dele. E aí, meu irmão, resta saber se ele vai conseguir enganar o povo de novo, não é? Com essas obras que só chegam em anos eleitorais, não é? Eu acho que o povo do Rio está muito ligado, não é? Eu acho que o povo do Rio está com uma inteligência política como nunca teve. Acho que nós precisamos, sim, ter alguém
que se levante na política carioca para dar uma outra opção que não seja o Eduardo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Não sei se seria o meu nome, mas eu estou pronto para servir a minha cidade, ou colocando o meu nome para isso, ou então apoiando alguém que seja mais qualificado do que eu para essa missão. Certo é, nós não conseguiremos vencer o grupo do lulopetismo que está figurado na pessoa de Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro sem união e sem entendermos que precisamos colocar nossas diferenças de lado, nossas vaidades pessoais de lado e entendermos que unidos somos muito mais fortes do que o lulopetismo que hoje tem no Eduardo a sua central figura aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você tem toda a razão. Bom, infelizmente, Ottoni, nós estamos chegando aqui ao final. Eu queria muito te agradecer. É o primeiro programa do ano. Muito obrigado. Começo esse programa que foi me dado a oportunidade de fazer aqui na TV Corrida Amanhã pelo nosso editor-chefe, o Cláudio Magnavita. Grande Cláudio. Queria muito te agradecer. Começo com o pé direito e com a direita esse ano. E te convidar aqui para vir mais vezes depois. Eu acho que a gente precisa, daqui a algum tempo, fazer um bate-bola sobre esses primeiros meses de governo do PT, né? Para você depois fazer um raio-x aqui para a gente. Você, na minha opinião, tem um papel fundamental no Congresso a partir de agora. Claro. Porque é uma das vozes que eu ouço da direita mais lúcidas, que conseguem não ter medo, né, de falar a verdade, ou seja, ficar só na lacração, só no que as pessoas querem ouvir naquele momento. Então, vai ser muito importante seu papel para reorganizar essa direita e essa direita poder fazer um papel institucional muito importante para o Brasil, porque o Brasil está num momento muito delicado e precisa de gente com muito pé no chão, com muita serenidade, para poder ajustar o Brasil para o rumo certo. Eu termino lhe agradecendo e dizendo que nós temos uma liderança. E essa liderança ainda está na figura do presidente Bolsonaro. E a minha oração é que o presidente Bolsonaro se recupere do baque que ele sofreu de forma até covarde, não é? Mas sofremos esse baque, perdemos uma eleição, e não importa como perdemos, perdemos, e precisamos virar essa página e ter a altivez de entender que os grandes líderes surgem neste momento. Sim. É na derrota. É quando tudo parece nebuloso. É que os líderes surgem, não é? E eu espero que o presidente Bolsonaro se recupere, espero que ele volte para o Brasil o mais rápido possível, porque nós precisamos dele aqui, em território nacional, não é? E se algum movimento for feito contra ele, não é? Que ele tenha a altivez de, conforme ele sempre disse, soldado que tem medo de morrer não pode ir para a guerra, não é? Porque é um covarde. Então, o que nós queremos é esse soldado, é esse capitão que nos liderou durante todo esse processo de 4 anos. Queremos ele altivo, queremos ele em território nacional, queremos ele como grande líder de oposição, queremos ele comandando essa direita que, na verdade, saiu grande de todo esse processo eleitoral. Se alguém perguntar para mim, Ottoni, você continua sendo bolsonarista? Não. Eu continuo admirando Jair Messias Bolsonaro. Porque, na verdade, eu sempre fui isso. Um apaixonado por Jair Messias Bolsonaro. Bolsonarismo passa. Agora, a admiração que eu tenho pelo presidente da República
e que me faz criticá-lo para o seu próprio bem é o que me une. Eu não tenho ainda outra liderança a me remeter hoje do que Jair Messias Bolsonaro. E vou sempre criticá-lo para que surja dentro deste homem o leão e a liderança que ele sempre teve e que ele sempre foi. Essa é a minha torcida e eu torço para que ele se recupere do baque o mais rápido possível. A direita precisa dele, o Brasil precisa dele e nós precisamos de uma liderança que só há nele por enquanto, para nos liderar nesse processo de retomada do nosso país. Olha, e só para corroborar o que você está dizendo, antes da gente terminar, um dos maiores líderes da direita da humanidade, Winston Churchill, Sim. que perdeu várias eleições na Sim. Inglaterra, dizia que o único lugar que você morre várias vezes é na política. Sim. Então, eu acho que depois dele dizer isso, a gente tem que entender que às vezes a derrota é uma oportunidade, na crise gera oportunidade. É. Né? E a derrota na política é um bom momento para se ressuscitar. Sim. Na mesma política. Sem dúvida nenhuma. Na mesma política. Olha, vocês que nos acompanharam ao longo dessa pouquinho mais de uma hora de programa, meu muito obrigado. E voltamos semana que vem com Rodrigo Berto na Opinião pela sua TV Correio da Manhã.